Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos falar do escândalo de corrupção na FIFA que envolve profissionais e veículos de comunicação. Para falar do assunto, convidamos o jornalista esportivo Silvio Barsetti, do Portal Terra, o comentarista Mauro César Pereira, da ESPN, e o correspondente da TV suíça Emiliano Guanella. Veja agora o que foi destaque na mídia esta semana. Biografias recuperam vidas, resgatam obras, personagens, momentos e resgatam a própria história. Mas no Brasil, a devoção às biografias ultrapassou o campo da literatura e acabou por tornar-se peça fundamental na luta contra a censura e o autoritarismo. O voto unânime e solene da nossa Suprema Corte, liberando para publicação as biografias não autorizadas, mostrou como algumas de nossas instituições, cônscias de suas responsabilidades na formação da sociedade, sabem resistir aos apelos fáceis da demagogia. Nosso judiciário lavrou um tempo com o popular refrão contido no voto da ministra relatora Carmen Lúcia: o cala-boca já morreu. O mandonismo perdeu importante batalha, mas sobrevive em muitas frentes. Os famosos imaginavam que podiam tudo. Não podem, principalmente quando o povo deixa de comportar-se como criança. O STF vai começar as audiências públicas para discutir outra questão vital para a democracia brasileira: o ensino religioso nas escolas públicas. Numa república laica e secular como a brasileira, o ensino religioso só deveria ser admitido se ministrado de forma não confessional, por professores capazes de fugir da tentação de fazer proselitismo, contextualizando a história das crenças no âmbito da história das ideias. E quem explicará a origem e razões da descrença, do agnosticismo e do racionalismo? A questão merece ser discutida com muita seriedade e sem paixões. Só assim poderemos evitar espetáculos como o ocorrido na Câmara Federal na quarta passada, quando a bancada evangélica realizou um culto religioso em plenário em protesto contra a parada gay do domingo anterior. O Estado laico não é antirreligioso, é neutro. A celebração de um culto no plenário mostra que a bancada evangélica da Câmara, da qual faz parte o presidente da Casa, ainda não percebeu as diferenças. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através de nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Atenção, cuidado, se alguém escrever, tuitar ou lhe disser que a mídia nada tem a ver com o mega escândalo da FIFA e CBF, não acredite. É preciso colocar a fonte de quarentena sob suspeição, e ela não é confiável. Por mais surpreendente que sejam as malfeitorias que tomam conta das manchetes há 20 dias, uma evidência começa a consolidar-se. A mídia não é inocente. E quando mencionamos a mídia, estamos nos referindo à mídia nacional e à mídia internacional. E quando constatamos que a mídia não é inocente, temos a obrigação de estabelecer pequenas diferenças. Ela poderia ter denunciado a conspiração e abortado o escândalo, ou simplesmente deixou rolar porque sabia que seria uma das primeiras beneficiadas. O protagonismo do famoso J. Awila, ou J. Ávila, não aconteceu por acaso. O ex-jornalista esportivo e agora poderoso marqueteiro, empresário e comunicador, é o elo que amarra a mídia ao escândalo.
Não há como fugir disso. E ao batizar o seu grupo com a marca Trafic, inconscientemente caracterizou o objeto do seu negócio, o tráfico de influência. Fazer favores, cobrar pelos favores, aumentar a rede dos favorecidos e, sobretudo, garantir a impunidade de todos. O tráfico de influência é o garantidor da sobrevivência das máfias e a sociedade não pode conviver nem com o tráfico das influências, nem com as máfias. Para acabar com o final feliz, a história da FIFA só tem um desfecho possível: a imprensa colocar-se a si mesma no banco dos réus. E o jornalista Walter de Matos, dono do lance, dá o exemplo nesta edição. Eu não tenho dúvidas em apontar que, por exemplo, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo mais recentemente, o jornal O Globo, este lance, entre os veículos que mais se opuseram a esse estado de coisa e foram mais críticos. Há veículos menores que se aliam, infelizmente, rádios e outras coisas que fazem o jogo do poder já normalmente. As organizações Globo, no seu braço televisivo, acho que durante muitos anos, na minha avaliação, foram muito condescendentes com o poder da CBF. Eu vejo, felizmente, de um tempo para cá, na nova direção de jornalismo da Globo, uma mudança de postura. Mas durante muitos anos foi um jornalismo muito amigável a esses corruptos do futebol, que eles, sem dúvida, sabiam que não estavam fazendo as coisas corretamente, mas prevaleceu, vamos dizer, o espírito do espetáculo e se colocou o jornalismo investigativo, de novo, que eles são tão competentes para fazer quando se trata de outros campos da sociedade. No esporte parece que isso ficou relegado a um segundo plano. O escândalo na FIFA alterou a rotina dos profissionais que cobrem os esportes. Há 20 dias, os jornais do Brasil e do mundo estampam manchetes semelhantes, todas relacionadas com o escândalo de corrupção na FIFA, que também envolve a CBF. Por esse motivo, os jornalistas que acompanham a seleção brasileira na Copa América enfrentam um desafio diferente. Além da tradicional cobertura dos treinos e dos jogos, eles também precisam acompanhar os desdobramentos da investigação dos supostos pagamentos de propina para a alta cúpula da Confederação Brasileira de Futebol. Nós que militamos no mundo do esporte sempre soubemos que eles existiam, mas agora tudo está vindo à tona, entendeu? Tanto relacionado à FIFA como internamente à CBF, e eu estou achando ótimo. Evidentemente a credibilidade vai para a sarjeta, mas é fundamental que isso venha à tona e como um praticante do negócio, como um cara que vive disso, eu estou muito triste e ao mesmo tempo esperançoso que isso signifique o início de uma mudança. A mídia brasileira se comportou devidamente. Ela foi levantando as questões, pena que não tivéssemos saído na frente com relação ao que ocorre no Brasil, na CBF, e nas federações. Isso é uma coisa que está aí encruada, uma estrutura que está montada há séculos e que não se consegue romper, e eu não vejo a mídia muito interessada nisso, não. No centro do escândalo está o ex-jornalista esportivo J. Ávila, que se transformou num empresário milionário. Nascido em São José do Rio Preto, ele trabalhou durante 10 anos em várias rádios e televisões do Brasil. Largou o jornalismo para trabalhar com marketing esportivo e montou a Trafic, a maior empresa do ramo no Brasil, que faturou 500 milhões de dólares no ano passado. O J. Ávila, ele é um exemplo de como, por exemplo, não funciona essa coisa de CPI no Brasil, né? Porque eu me lembro muito bem que depois da CPI, eu até fiz um texto e tal, que ele não gostou, em que eu levantava a questão de que ele talvez tivesse que se explicar ainda sobre suas atividades. Eu não tinha elementos comprobatórios, não podia me esmiuçar muito essa questão, mas que
era o caso dele se explicar melhor. E ele ficou chateado, porque disse que não, que a CPI havia praticamente inocentado ele de qualquer coisa. Não, deu um aval, né? E hoje a gente vê que a coisa não era assim. Em 2009, J. Ávila comprou do Grupo Globo o jornal Diário de São Paulo, antigo Diário Popular, mas se desfez do negócio 4 anos depois. A atuação na área de comunicação não foi abandonada. J. Ávila tem a concessão pública da TV Tem, afiliada da Rede Globo, que distribui o sinal para 318 municípios do interior paulista. Acho eu que virou um grande problema para a Rede Globo e eles resolverem. Além de tudo, o Ministério das Comunicações. Mas isso acaba de acontecer. Eu não imagino que isso possa permanecer dessa maneira. Eu imagino que alguma solução terá que ser dada para que essa concessão passe de mãos. De acordo com a lei, o Código Brasileiro de Televisão, 4.117, só a Justiça pode cancelar uma outorga em andamento. Então, quando é dada a outorga, é feita a licitação, a empresa que ganha a outorga, ela tem 15 anos de prazo para operar esse canal. Ao termo dos 15 anos, é feita a renovação da outorga. E isso pode ser feito indefinidamente. O ex-jornalista, que se transformou em empresário de comunicação, agora é réu confesso no escândalo de corrupção do futebol. Ele devolveu 151 milhões de dólares para a justiça americana, depois de admitir a participação no pagamento de propina e negociações para a venda dos direitos de transmissão de campeonatos de futebol. O que a gente vê ao longo desses anos todos, dessa investigação, olhando os documentos, é que as pessoas são as mesmas. Os nomes das empresas é que mudaram. A gente vê que uma das empresas que ganhou os direitos da Copa América, ela foi constituída 4 dias antes de ganhar os direitos. Quer dizer, isso aí deixa claro que é um jogo de cartas marcadas. Segundo o jornal norte-americano Miami Herald, a empresa de J. Ávila teria recebido 2 milhões de reais em um contrato de transmissão da Copa do Brasil. Os ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e José Maria Marim, estariam envolvidos nesse negócio. A gente viu no relatório divulgado pelo Departamento de Justiça americano há 47 pessoas envolvidas, né, sendo investigadas ou indiciadas. 14 pessoas, né, 9 presos e mais 5 indiciados. Até agora tem os seus nomes revelados no total, mas há uma lista também ali, um relatório de 5 relatórios diferentes, um deles com 160 páginas, que falam em 16 que eles chamam de conspiradores. Mas até agora os nomes dessas pessoas não foram divulgados. Outro jornal dos Estados Unidos também denunciou Ávila. De acordo com o Wall Street Journal, o empresário teria recebido 30 milhões de dólares para intermediar o contrato de publicidade da CBF com a Nike. Montaram um esquema parece muito com os escândalos do Brasil. Tem um operador do sistema, que era o J. Ávila. Ele intermediou vários contratos e essa intermediação de contratos, no caso da CBF e no caso da Conmebol, sempre tinha padrinhos que precisavam ser presenteados quando ele fazia os acertos. Emiliano Guanella, você está no Rio de Janeiro já há 2 anos, não é? Mas cobre para a TV italiana, para a TV suíça, você está com o pé na Europa e a FIFA, afinal, é suíça, você trabalha na TV suíça também. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho do que está fervilhando lá, sobretudo dentro dessa ótica. E a imprensa? A imprensa está intocada lá na Europa também? Olha, boa noite, antes de tudo. Obviamente, todos os acontecimentos são seguidos com muita atenção. Tem 7 pessoas presas em diferentes cárceres do cantão de Zurique. A empresa suíça, obviamente, está. Recordamos que a FIFA está em Suíça sem pagar imposto, como ente sem finalidade de lucro. Várias vezes se questionou no parlamento suíço esta suposta entidade caritativa ou sem fim de lucro da FIFA, quando é uma empresa que sabemos fatura muito.
a diferença é que na Suíça, por exemplo, o principal ator que transmite o jogo de futebol não é privado, mas é a TV pública pela qual eu trabalho. Então não existe não existe um marketing esportivo. É muito mais regulado em toda a Europa por os canais públicos. Os canais públicos têm o direito de jogo de transmissão das seleções nacionais de futebol e isso limita o poder desses intermediários, desse marketing esportivo tão famoso, esse personagem, como vimos, de J. Ávila ou Avila. Por isso que eu acho que vocês têm mais liberdade porque vocês são uma empresa estatal, não estão sob a intervenção e as injunções do marketing esportivo. Vocês poderiam, quer dizer, a TV europeia, o jornalismo europeu, a mídia europeia, podia estar falando mais, porque eu não acredito que isso tenha sido uma surpresa para as grandes empresas de comunicação, as grandes empresas de marketing esportivo, né? Isso é que me chama a atenção. A imprensa ainda não apareceu na Itália, na Suíça, como coparticipante. A empresa, o país na Europa que faz tempo tem mais atenção sobre essa questão é a Inglaterra, a partir de Andrew Jennings, que é o jornalista que faz tempo denuncia esse escândalo, desde os escândalos de Avalanche, de Ricardo Teixeira, em adiante. Os outros países estão acompanhando agora. Lembramos que esse escândalo da FIFA nasceu sobretudo para Conmebol e CONCACAF. Claro. Dizer ainda, eu digo ainda, porque acho que o mundo de futebol, geralmente, a nível generalizado, existia nessa prática, mas ainda não temos casos de corrupção provado de federações europeias, asiáticas ou africanas. Todos os arrestados, todos os indiciados fazem parte das duas confederações, Conmebol de Sudamérica e CONCACAF de Norte, Centro-América e Caribe. Mauro César Pereira, eu queria a sua opinião sobre esse ângulo que nós estamos levantando, e estamos insistindo, porque isso não é casual, não foi uma coisa que adotamos assim de repente. Há anos que nós vemos falando sobre a participação da mídia na série de malfeitorias que envolve a cartolagem brasileira e internacional. Mas eu acho que está na hora de abortar isso. Eu queria saber como é que você vê essa questão. Bem, Diniz, como foi amplamente explicado, até de forma didática na abertura do programa, a imprensa, ela, durante muito tempo, grande parte da mídia esportiva, ela fecha os olhos a essas questões políticas e policiais, digamos assim, né? Eu acho que no caso específico do esporte, especialmente na televisão, aqui no Brasil, a gente às vezes até tem o jornalismo atropelado pela argumentação de que a transmissão esportiva na TV ela é entretenimento. Até acredito que sim, em parte é entretenimento. As pessoas utilizam o esporte, o futebol, para diversão também. É entretenimento, como um filme seria um entretenimento, como o jogo de futebol também pode ser. Mas tudo que envolve aquilo envolve muito dinheiro, muitas pessoas que trabalham diretamente com o esporte e, é claro, é entretenimento por um lado, mas é muito jornalismo e tem que ser. E em alguns momentos isso é deixado de lado. E essa muleta, ela ajuda bastante essas pessoas que tentam se esquivar dos pontos polêmicos. O Andrew Jennings, que foi lembrado, ele já vem denunciando em seus livros com riqueza de detalhes uma série de absurdos, uma série de desvios de dinheiro, propinas, e com muita riqueza de detalhes nas suas matérias na BBC e nos seus livros já publicados, lançados em português aqui no Brasil. Então, não é admissível que qualquer jornalista que trabalhe na área esportiva, especialmente, se diga surpreso com esse escândalo. Em 2011, mais ou menos na semana da final da Liga dos Campeões, naquela temporada, Barcelona e Manchester United fizeram a final em Londres, os jornais ingleses publicaram, alguns jornais ingleses, várias reportagens denunciando, entre outras coisas, compra de voto na FIFA para a eleição, compra de voto para a definição de sede de Copa do Mundo. Então, não é aceitável que um profissional do jornalismo, da comunicação, que trabalha em esporte, diga que, oh meu Deus, eu estou surpreso, eu não acreditava nisso,
Que coisa assustadora. Você pode não ter provas concretas, você pode ter uma desconfiança, mas que o futebol, que o esporte está repleto de dirigentes que agem de forma irregular, aqui no Brasil e fora, isso não pode surpreender alguém, seria uma ingenuidade inaceitável para quem exerce essa profissão, a nossa profissão. E para não ficar só no terreno do futebol, eu quero lembrar a série de matérias que o jornalista Lúcio de Castro publicou no site da ESPN, onde eu trabalho, chamada Dossiê Vôlei, mostrando todos os absurdos feitos no voleibol brasileiro e com dinheiro público, dinheiro do Ministério do Esporte, dinheiro de patrocinadores estatais, no caso mais específico do Banco do Brasil, que teve repercussão, inclusive na TV Globo, mas que depois foi esquecido pela maior parte da imprensa. Hoje, quando se mostra um jogo de voleibol, quando algum colega faz uma matéria sobre o vôlei, pouca gente se lembra de pelo menos puxar esse fio, né? Mas o que está por trás disso aqui? As pessoas voltam a olhar para a modalidade como se tudo estivesse tranquilo, como se nada de errado tivesse acontecido. Então, acho que, de fato, a imprensa esportiva, a imprensa em geral, ela precisa realmente fazer uma reflexão. Alguns colegas talvez não queiram fazer nenhuma reflexão, porque talvez gostem, né, de atuar dessa maneira, se omitindo e encarando apenas como entretenimento, o que é muito mais do que isso, claro. Silvio Bassetti, como é que você vê essa questão? Você estava até há pouco tempo, trabalhou 25 anos no Estadão. 20 anos? 20 anos. Bom, tudo bem. E está agora no Terra. Como é que você vê essa situação? Quer dizer, a imprensa brasileira, já em outros aspectos, ela já está mirrando, perdendo o seu gás, sua adrenalina. E nessa questão também ela não soube se colocar diante da sociedade como merecedora de credibilidade, não é? Quer dizer, ela fazer o que fez o Walter de Matos, não é? Quer dizer, com bastante coragem. Eu acho até que ele foi muito camarada, podia ser mais, e tem razões para ser mais rigoroso, mas isso tem que começar, e tem que começar da imprensa. A imprensa tem que acabar com essa corporação, com esse pool, e começar a falar sobre si própria, não é? Como é que a gente quebra esse gelo? Pois é, a opinião do Walter Matos é muito interessante e eu vou pegar carona na opinião dele e dar a minha opinião só fazendo algumas mudanças pontuais. Por exemplo, quando ele diz que o braço televisivo da Globo sempre foi muito condescendente com esse outro lado do futebol, todo mundo sabe que foi. Né? Só houve uma exceção, se não me engano, em 2001, quando um Globo Repórter fez um especial vasculhando a vida do Ricardo Teixeira. Né? Em consequência daquelas duas CPIs, uma do Senado e da Câmara, que investigaram a fundo o futebol brasileiro. E eu lembro que depois desse Globo Repórter, como represália, a CBF, o Ricardo Teixeira, alterou um horário de um jogo da seleção brasileira para afetar a grade da TV Globo. Que é? Pois é. Agora, é o calo que mais dói na Globo. Pois é, exatamente. Então, quando o Walter diz a opinião dele, claro, a gente tem que respeitar, ele foi muito corajoso, como você falou, mas quando ele diz, por exemplo, que na linha de frente estão a Folha, o Estadão e o Globo, se ele não falou isso, falou alguma coisa parecida. Não, falou o Globo Jornal, né? Nos jornais, que eu estou dizendo. Exatamente. Eu digo com a maior tranquilidade que a Folha sempre esteve à frente, com mais voracidade nas investigações. O Estadão sempre publicou o que veio, isso na questão do esporte, dos escândalos, das investigações. O Estadão sempre publicou. Mais recentemente, graças ao trabalho do Jamil Chad, tem feito matérias ótimas. Nós vamos ter uma participação dele daqui a pouco. Ele é o grande nome, eu acho, todo da imprensa nesse episódio todo, como investigativo. E acho que, aí sim, um reparo no que o Walter Matos falou, se ele me permite, o Globo Jornal. O Globo Jornal foi condescendente também durante um período muito grande com relação à administração da CBF. Eu vivi isso como repórter do Estadão, que cobria a CBF, e era um comentário até entre os colegas do Globo, constrangidos. O Globo não publicava matérias desfavoráveis ao Ricardo Teixeira. Isso durante um longo período. Então, foi condescendente também. Agora você pergunta, como quebrar isso? É difícil, essa resposta é difícil, né? Quer dizer, talvez tomando como exemplo a atitude do Walter Matos. Né? Não, e nós estamos aqui para isso. Exatamente. Né? E que foi muito corajosa, evidentemente, a atitude dele.
e de reconhecer que existe um problema nessa cobertura. O Mauro César foi muito feliz de dizer também que ele não disse isso, ele não deu um numeral, mas, enfim, 70%, 80% da imprensa esportiva não tem interesse. A gente, às vezes, fica tentando encontrar uma razão, né? Achar um motivo. Por que não tem interesse? Porque, hoje em dia, o futebol está tão mergulhado em corrupção. Você vê, compra de voto para sede de Copa do Mundo, venda, propina para direito de transmissão dos grandes eventos esportivos, né? Propina interna de uma grande confederação para as suas federações. É a questão do colégio eleitoral dessas confederações como a CBF, por exemplo, que tem um colégio eleitoral de 27 federações que mandam e controlam o futebol do país e 20 clubes que não decidem nada. Então você vê, essa corrupção certamente deve afetar e deve chegar à manipulação de resultados de jogos. Há investigações em curso sobre isso. Pois entendeu? Então, é muito complicado, a gente tem que falar cada vez mais para tentar achar um meio de quebrar isso. Não, mas nós não vamos parar. Vamos só fazer uma pequena pausa e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje discute o papel da imprensa no escândalo da FIFA. Na Suíça, o correspondente Jamil Chad explica que o esquema de pagamento de propinas na FIFA dividiu a cobertura da imprensa internacional. O escândalo de corrupção na FIFA e também no futebol trouxe à tona uma relação que até agora não era muito debatida, que é justamente a relação com a imprensa, não só na cobertura do escândalo, no recente escândalo, mas a relação comercial que existe com emissoras de televisão de todo o mundo. O escândalo, primeiro no que se refere à cobertura, ela de alguma forma dividiu uma parte da imprensa, principalmente dos países que vão sediar a Copa do Mundo, Rússia e Catar, apontaram sempre para a direção que isso se tratava de alguma forma de um complô internacional liderado pelos Estados Unidos. Essa foi o tom da imprensa, principalmente na Rússia. Existe um outro aspecto que também é o aspecto comercial. E o indiciamento da justiça americana deixou muito claro que várias redes de televisão na América Latina pagaram para terem os direitos para a transmissão dos jogos, o que incluiu o pagamento de subornos. Obviamente, isso é o que está no indiciamento. E isso, de alguma forma, pode fazer ou pode gerar algum tipo de revisão das práticas, não só na FIFA, mas de quem paga o suborno. Mauro César Pereira, como é que você vê essa posição do Jamil Chad, que está lá na Suíça, está em cima está perto do Mar de Lama, né? E todo esse envolvimento com os patrocinadores, são empresas que estão comprando espaço, comprando tempo e comprando consciências, né? Como é que você vê isso? O Jamil teve um papel muito importante porque ele foi o autor das matérias que trouxeram os documentos que comprovavam aquilo que já se sabia que existia, né? Ou seja, no momento em que ele apresenta esses documentos, não há margem para qualquer tipo de dúvida, né? E, paralelamente, também as ações do FBI, né? A renúncia do Blatter, logo dias depois de ter sido reeleito presidente da FIFA, o anúncio de renúncia, né? Anunciando que deixará o cargo. E, evidentemente, isso foi muito importante para que as pessoas, mesmo aquelas que até então queriam fechar os olhos diante de tantas evidências, aí não tem como, né? É impossível. Uma situação que vem acontecendo, ele falou da Rússia, né? É que essas competições, como Copa do Mundo, entre outras, elas já migraram para países como África do Sul, Brasil, Rússia, Catar, saindo ali da Europa ou da América do Norte, porque não interessa, evidentemente, para os organizadores, para os dirigentes da FIFA, já há algum tempo, a promoção do seu grande evento em nações onde eles não conseguem fazer o que eles bem entendem. Então, por exemplo, a Copa do Mundo na Alemanha em 2006, uma série de ações que a FIFA tentou fazer, eles não conseguiram, especialmente com relação à construção não de estádios. Tem que demolir esse estádio, tem que reformar completamente o outro.
Os alemães não aceitaram isso porque é uma sociedade onde, evidentemente, a cobrança é maior e mesmo que os políticos quisessem agir dessa maneira, não teriam tanta liberdade. Na África do Sul foi completamente diferente. Lá estão até hoje estádios absolutamente inúteis, como alguns aqui no Brasil também, que não servem para nada. São estádios que consumiram muito dinheiro público e que não têm nenhuma serventia agora, depois da Copa do Mundo. Você pega o ranking de corrupção da Transparência Internacional e você vê que a Copa do Mundo ela migrou para a África do Sul, né, que tem uma posição, digamos assim, mais alta, né, um país mais corrupto, comprovadamente, do que os países da Europa, para ficar no exemplo anterior, né, onde foi realizada a Copa de 2006. Depois para o Brasil, que é mais corrupto ainda, e agora para a Rússia, que é muito mais corrupto. Ou seja, é coincidência isso? Como é que pode a Rússia ganhar da Inglaterra numa disputa para sediar o Mundial de 2018, tendo os ingleses estádios em excelentes condições, uma rede de transporte coletivo excepcional, rede hoteleira adequada, o país que está muito próximo das nações que mais enviam turistas, profissionais e tudo mais para um evento como a Copa do Mundo? Por que a Rússia? Ora, na Rússia também serão construídos muitos estádios, como aconteceu aqui no Brasil e na África do Sul. Muitos milhões vão ser movimentados e isso, claro, interessa muita gente dentro do país, num país que tem muita corrupção, e também fica mais fácil para a FIFA trabalhar, porque ela chega no país como chegou aqui no Brasil em 2014, isenta de impostos, faz o que ela bem entende, só lucra, mais nada. Então, esse é um grande negócio e que movimenta muito dinheiro. Automaticamente, você tem um jogo pelo poder muito poderoso, muito forte e uma série de dirigentes que não medem consequências, né? E tudo isso já sabia que existia. Vou repetir, os livros do Andrew Jennings vinham denunciando isso, entre outras matérias, reportagens, aqui e acolá. Agora, não tem como fechar os olhos diante disso, né? Agora, a questão é se teremos consequências definitivas, né? Se todos os envolvidos serão atingidos ou se vai ter gente conseguindo escapar. Meus caros, quero perguntar primeiro ao Silvio Barsetti, depois ao Emiliano. Existe uma possibilidade de nós criarmos um bom senso midiático, né? Um clube, o bom senso, jornalistas com juízo, e mãos limpas e consciência limpa também, alguma coisa que pudesse gerar uma coisa coordenada, um movimento que não ficasse na base de esforço individual, que às vezes não consegue aparecer. Né? Acho que, de certa forma, informalmente já existe, né? Como você tem... Eu não vou ficar enumerando aqui, mas você tem algumas lideranças, até como o Juca Kfouri, por exemplo, entendeu? E a gente já poderia agrupar dezenas que denunciam, que fazem reportagens. O Mauro César citou o Lúcio de Castro, excelente também. Isso. E tantos outros nomes, o próprio Mauro. Enfim, que são combativos e falam há anos sobre esse outro lado, o lado da sujeira, né? O lado da corrupção, dessa relação mafiosa entre dirigentes com o futebol, com a imprensa. Porque, como o Mauro falou, essa questão dos direitos comerciais, o Jamil também disse isso, que é importante também se ir a fundo, né, nesses contratos com os parceiros comerciais, né? Não só os patrocinadores, como aqueles parceiros que compram o direito de transmissão, que vão transmitir os jogos, os eventos, a Olimpíada, uma Copa do Mundo, uma Copa América, uma Copa do Brasil, né? Porque se você mexer nisso, e aí você vai encontrar talvez 2, 3, 6 J. Ávilas da vida, entendeu? Que são pessoas e empresas que têm uma relação muito próxima e eu diria até promíscua com as confederações, né? As sul-americanas, no caso, que são alvas latinas no momento, e a brasileira também. Agora, voltando a essa pergunta, está lançado o desafio, né, de se criar um bom senso imprensa clube, diríamos assim, entendeu? E seria interessante, porque talvez ganhasse um pouco mais de força, né, e para tentar mudar um pouco isso, que é muito difícil também, Diniz, porque você veja, a estrutura da CBF, a CBF ela está sob acusação, tem um ex-presidente preso por corrupção, tem um ex-presidente indiciado pela Polícia Federal e tem um atual presidente sob suspeição. E você tem na CBF um colégio eleitoral formado por 27 federações e 20 clubes, eterno. Então, as 27 federações é que elegem o presidente da CBF sempre, e elas se fecham. E, às vezes, até entre eles, há golpe. Agora, recentemente, teve uma tentativa de golpe. Semana passada, a CBF convocou uma assembleia para a semana passada, em que a CBF queria mudar
o estatuto no item que diria que determinava que, na ausência eventual do presidente, dizia o estatuto da semana passada, aliás, continua dizendo, porque não mudaram nesse item, o vice mais idoso, na ausência do presidente, assume a presidência. E o vice mais idoso seria o Delfim Peixoto, que é de Santa Catarina, que é vice-presidente da CBF. Tem 5 vice-presidentes. O Delfim tem 74 anos. O mais idoso seria o Marinho, mas o Marinho está preso, está sem condições. Né? Então, seria ele. Mas aí tentaram, a CBF queria mudar, era um golpe, mas só que foi denunciado antes, aí não mudou isso. Você vê, até ali tem isso. E a todo instante, mesmo no auge dessas denúncias todas de corrupção, né? de malfeitos, né? E aí tenta um golpe, são coisas ardilosas, entendeu? E agora, gente, não se muda nada se não se quebrar essa espinha que é o formato do colégio eleitoral. Não se muda nada, tanto na confederação, quanto nas federações, quanto na FIFA e nas outras entidades. Claro. Agora, Emiliano, você tem uma experiência também na Argentina, não é? Que você trabalha lá e vai com frequência. Como é que é o negócio lá? Porque também a máfia também passou pela Argentina, né? Pelo futebol argentino. Sicuramente. Voltando para a pergunta inicial, como quebrar isso? Porque é interessante, Genice. O grande problema, sobretudo na televisão, acho que a imprensa gráfica, os jornais têm mais liberdade. Na televisão, o produto esportivo é um produto para vender. Quando um jornalista cobre um terremoto, umas eleições, cobre um fato. Se se cobre uma Copa América, uma Copa do Mundo, tem que vender esse produto, porque a televisão pela qual você trabalha gastou um dinheirão para comprar esse produto e talvez pagou propina também para ter esse produto, e então gastou mais do que fala que gastou. Então você tem que apresentar esse produto como um show. Então, no show, tem que deixar baixo do tapete todos o possível problema que tem seu show. Isso vimos muito na Copa do Mundo. As imprensas estrangeiras eram muito mais sensíveis às remoções, aos elefantes brancos. A grande empresa brasileira, sobretudo a grande televisão brasileira, não era porque se tinha que vender, sobretudo porque era parceira desse negócio. A mesma coisa vamos ver durante os Jogos Olímpicos. Semana passada, cá no Rio, em Vila Autódromo, tinha uma repressão brutal com aquela família que ainda está nessa comunidade de Rio de Janeiro, comunidade histórica, e que representa um pedacinho de terra ao lado do grande negócio olímpico e dos condomínios que vão a se criar, a construir e já são vendidos com vista no Parque Olímpico. E a imprensa não cobriu muito isso. Então, se não quebramos esse fato que não estamos aqui para testemunhar um evento e contar tudo o que acontece, mas só para vender um produto como se fosse um mercado, aí nunca poderíamos, porque omitimos, somos obrigados, determinados jornalistas, a não falar de determinadas coisas, porque senão se estraga o negócio, se estraga o produto que queremos vender. Na Argentina, estamos na mesma situação no Brasil. Um dos arrestados é Alejandro Bursaco, que também começou como jornalista, pequeno empresário, construiu uma empresa de marketing esportivo. Um pequeno Ávila de direito esportivo, mas fez um passo mais. A sua empresa era a TIC, Torneio Competência, que comprava e revendia o direito esportivo, mas construiu também um canal televisivo, que era o que transmitia diretamente o programa televisivo. É a mesma história. Então, misturava a mesma pessoa que comprava o direito, transmitia o jogo. Alejandro Bursaco estava em Zurique, conseguiu fugir, não sei se estava no mesmo hotel, talvez em outro hotel, passou 20 dias que não se sabia onde era, e agora, aproveitando do fato que, como muitos argentinos têm passaporte italiano, fugiu para a cidade italiana de Bolzano, na cidade no norte de Itália, se constituiu para a polícia e vai ser outro caso pizzolato, nesse caso, porque é um cidadão italiano, Marini é só brasileiro, então, evidentemente, irá mais cedo para os Estados Unidos que Bursaco. Ainda bem. Mas vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com um programa que debate as intrincadas relações dos dirigentes da FIFA no campo do futebol mundial. Mauro César Pereira, o que fazer amanhã? Olha, difícil essa sua pergunta, Diniz.
Eu acho que fazer todo dia é a mesma coisa, né? A gente tem que tentar, na medida do possível, fazer a nossa parte, cada um de nós, procurando tocar na ferida sempre que possível, né? Eu estava pensando aqui nesse aspecto que discutimos no bloco anterior, da televisão, vendo sempre como um produto, ou quase sempre como um produto, o esporte, o futebol, e com isso fechando os olhos para uma série de situações, né? Vale lembrar que aqui no Brasil, isso é de conhecimento de todos, né? A TV Globo trata o produto futebol, e ela tem direito de todas as competições importantes aqui no país, como um produto dela, um produto que tem que ser jogado para cima. Ao mesmo tempo, ela vê a qualidade do espetáculo caindo, a audiência também despencando, já manifestou preocupação em alguns momentos. Então, acho que o ponto para parar e pensar é até que ponto, ao fechar os olhos para os problemas que envolvem o esporte, o parceiro, no caso, a rede de televisão, não permite que surja um ambiente ideal para que esses personagens transitem à vontade, o futebol não evolua e, com isso, o próprio produto sai perdendo. Que no final as pessoas não vão assistir as partidas, não vão se interessar como poderiam se interessar numa outra situação. Sem contar que hoje nós temos ligas europeias, especialmente a Premier League inglesa, que são assistidas no mundo inteiro. Na Ásia todo mundo vê o campeonato inglês, né? Aqui na América do Sul, aqui no Brasil, em todo lugar. Então esses times ganham muito dinheiro, fecharam agora um contrato interno, né, para a transmissão de televisão dentro do Reino Unido de 5,1 bilhões de libras, né, a partir da outra temporada. Ou seja, enquanto em alguns países o futebol avança também como negócio, os clubes ganham muito dinheiro e os estádios ficam repletos, aqui nós temos estádios vazios, clubes devedores, sem dinheiro, contratando jogadores cada vez mais caros e de qualidade técnica igual ou inferior ao que tínhamos há alguns anos. Então, mesmo quando você é conivente, pode parecer interessante no primeiro momento, mas talvez no médio e longo prazo não seja, porque você permitiu que, ao fechar os olhos e tratar o esporte apenas como o seu produto para você ganhar audiência, ter bons resultados comerciais em consequência disso, você permite que aquele produto, né, perca o seu valor diante do público, que é o mais importante. Silvio, eu acho que o Mauro César está trazendo dados interessantíssimos, não é? Quer dizer, esse sistema de exclusividade em confronto com o sistema mais socializado que está oferecendo um melhor espetáculo. Quer dizer, esse privatismo exagerado aqui que tem no Brasil, essas exclusividades, no Brasil e na América Latina inteira, né? É um monopólio, né? É um monopólio, é evidente, é evidente. E a questão do monopólio e do oligopólio está prevista na Constituição, sabe? É antidemocrático isso. Pois é, e fecha outras possibilidades, né? Quer dizer, fica muito limitador, né, isso tudo, como o Mauro disse, né? O próprio produto é afetado e as ingerências, né? Porque, na verdade, quando trata como produto e na verdade, se centra naquilo, porque só interessa o produto, há uma série de outros fatores, né, correlatos, há ingerências, né, na forma como, no formato daquele produto, entre aspas, né, na sua composição, e isso acaba prejudicando o produto, prejudicando todo o entorno daquele, a animação toda, né? Daquele universo todo, né? Quando eu digo ingerência, eu falo diretamente sobre, por exemplo, determinação de horário de partida dos jogos. Tem horários que são esdrúxulos, você não entende que é um horário para o torcedor não ir ao estádio, né? Que se for, vai ser assaltado quando sair. Entendeu? A realidade é essa. Na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, né? Questão de tabela, calendário, os jogos que vão ser realizados no sábado, no domingo. Quer dizer, é uma ingerência total e que você, na verdade, prejudica o produto, né? E não há um interesse de melhorar, quer dizer, não há um interesse, seria muito tópico, né? Essa coisa de querer fortalecer o futebol brasileiro, querer fazer o futebol brasileiro voltar aos grandes tempos, isso é utopia. Nós estamos falando de um negócio comercial, né, que visa só ao lucro, né, estritamente ao lucro, ao dinheiro e com todo o prejuízo que isso traz, né? Ainda dentro desse aspecto, quer dizer, eu acho que seria muito... A CBF, as entidades têm falado muito ultimamente em transparência, né? Acho que seria inclusive, a CBF tem uma diretoria de transparência
não sei mais o que lá, alguma coisa lá. Deve estar coberta. A gente nem sabe quem é o diretor, que a gente quer ser apresentado. De ética e transparência. Entendeu? Não sei se funciona, mas tem lá uma diretoria de ética e transparência. Essas entidades falam em transparência. Então, quer dizer, uma sugestão, por exemplo, para a CBF. Quer transparência? Publica no site oficial todos os contratos. Todos os contratos. Com patrocinadores, que são 13, com os seus parceiros comerciais, com todos os seus contratos. Ah, mas são bilaterais, tem a cláusula da confidencialidade. Não, faz um acordo. Olha, você quer participar da vida da CBF? Então você vai ter o contrato publicado no site. Mas não tem, cadê a transparência? Não tem interesse em transparência. Quer dizer, na verdade, tudo uma grande demagogia, entendeu? E as entidades, elas se relacionam com os parceiros comerciais de uma forma muito, né, complicada, delicada, e a gente só fica sabendo dessa relação a fundo quando existe uma CPI, quando existe uma investigação séria, e aí abrem-se as caixas pretas do esporte, porque a gente está falando de futebol, né? Mas você tem aí as federações olímpicas, o Comitê Olímpico, as federações olímpicas, em termos de Brasil, isso é muito mais amplo, né? Emiliano, o futebol italiano teve sempre fama, inclusive quando o Berlusconi tinha mais força política, né? Ele fazia miséria. Conseguiu se resolver, conseguiu se melhorar, limpar, fazer um pouco de mãos limpas no futebol? Muito pouco, muito pouco. E nisso, o laço latino entre nossos povos aí se parece muito. A Copa do Mundo em Itália 90 foi uma grande festa da corrupção, foi uma grande festa de elefantes brancos. A semifinal si jogou em Bari, que é uma linda cidade, mas é a 10ª cidade por importância para a população na Itália, só porque o presidente da federação era de Bari e construiu um estádio bonito, enorme, para um time que transita entre a segunda e a primeira divisão e nunca pôde chegar a esse estádio. E em vários casos, tivemos muitos mortos, também os operários mortos na construção do mesmo estádio. O defeito do futebol italiano continuam os casos de corrupção, de compra de jogos, a todos os níveis. E lamentavelmente, nos casos mais difíceis para o sistema futebol, a Itália muitas vezes ganha um título mundial. Isso aconteceu no 82 e no 2006. Sim. Então, os torcedores esquecem. Essa coisa que vivimos num teatro, essa coisa que é a única coisa importante que mostramos para o público, escondemos tudo afeta também nós. Por exemplo, faz 4 anos eu cobri a Copa América na Argentina, com uma grande cobertura que fizemos com o Sky Sport da Itália. Na final da Copa América, que foi Uruguai-Paraguai, eu e outros colegas fomos furtados dentro do estádio. Roubados. O diretor de comunicação da AFA, da Federação Argentina, me disse que por uma briga interna, a Barra Brava, cioè a torcida violenta do River Plate, afinal stavamo no Stadio Monumental, tinha obtido um crachá de imprensa e estava dentro do estádio e roubou os lentes, por exemplo, de um fotógrafo que fazia a volta de campo triunfal do Uruguai. Então, nós estamos na linha de frente, é nossa responsabilidade que pergunta fazer, que investigação levar, é nossa responsabilidade perguntar, por exemplo, não encapsular o futebol só como um jogo entre 11 e 11, ponto, mas explicar o que acontece, por exemplo, no caso da Copa das Confederações, eram poucas perguntas que se faziam ao jogador. Eu lembro que depois de um jogo da seleção, eu perguntei para todos os jogadores, muitos jogadores da seleção, o que achavam. E muitos deles, por exemplo, o Thiago Silva, em italiano, porque no passado no Milan, me falou que estava completamente a favor e tudo. Mas muitos pouco perguntavam aos jogadores que era 20 centavos, que representava isso. Então, se começamos a pensar o futebol como fazendo parte da sociedade e não como um espetáculo para vender, um lindo brinquedo, talvez podemos mudar também nossa forma de cobrir e a responsabilidade também que tem o público em ver esse espetáculo. Pois Silvio, deixa eu só fazer uma pequena pergunta. Você acha que o jogador poderia ser motivado também, porque ele é que é o astro, ele é que está brilhando ali no gramado, sim, né? Mas eles gostam eles reforçam cada vez mais a fama de alienados. O jogador do futebol brasileiro, você tem jogadores de ponta na seleção brasileira, né? Reconhecidos mundialmente, que são ídolos nos países por onde já jogaram ou jogam, né?
e que tem até uma formação, tal, mas eles não falam absolutamente nada. Tudo bem, são instruídos pela própria CBF, para não falar nada, mas não falam nem quando estão a serviço da CBF, nem quando estão a serviço dos clubes ou nem quando estão de férias. Eles não falam absolutamente nada. Há uma omissão, e essa omissão, na minha opinião, ela vem de cima, porque o Pelé, por exemplo, infelizmente, tem falado muito pouco ou não tem falado nada dos escândalos do futebol mundial. Ele deu uma ou outra declaração muito breve. Isso é lamentável. O Pelé, como um ícone nosso, ele devia vir a público e se manifestar. Enfim, qual fosse a opinião dele. Entendeu? E a gente tem, ainda bem, a gente tem um Zico e um Romário falando alguma coisa. Chegamos ao final desta edição. Quero agradecer a presença dos jornalistas Silvio Barsetti, do Portal Terra, Mauro César, da SPN, e o correspondente Emiliano Guanella, da TV Suíça. Na próxima edição, vamos falar de música brasileira e da falta de espaço na mídia na cobertura do assunto, a partir do lançamento do livro Quem Inventou o Brasil?, do jornalista Franklin Martins. Lembre-se, acompanhando o Observatório da Imprensa pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.